A gente sai da seleção brasileira, a gente faz uma conexão direto com volta, para o futebol de clubes aqui do Brasil. A gente vai falar com o Cristiano Dresch, presidente do Cuiabá, já está aqui com a gente. Presidente, muito boa tarde, obrigada pela sua participação. Estou aqui com o André Hernan, em PVC. E boa tarde para você, nesse momento, consolidando esse bom momento do Cuiabá na Série B, se consolidando ali no G4, vem de 3 vitórias seguidas. Então, esse novo momento, esse bom momento. Obrigada, viu, pela sua participação. Obrigado, Cristiano. Boa tarde, prazer participar junto com vocês aí, falar um pouco do Cuiabá e de outros assuntos também. Presidente, você tem que lidar com as questões de campo, para que elas funcionem bem, o Guto Ferreira aí fazendo um bom trabalho à frente do time, mas também com as adversidades que são, infelizmente, inerentes ao futebol brasileiro, como é o caso da inadimplência. E você vem batendo muito nessa tecla e vem passando muito por isso, Você já tornou público o quanto vários clubes importantes do futebol brasileiro têm dívidas com o Cuiabá, num montante aí que ultrapassa os 40 milhões de reais. E isso é uma questão que tem que ser debatida no futebol brasileiro e que precisa, a gente precisa adequar isso para que o futebol brasileiro tenha uma saúde financeira. Como estão a questão dessas dívidas? E aí a gente pode citar alguns clubes, A gente pode citar Grêmio, o Santos, o Corinthians, o Atlético Mineiro. Como que estão essas dívidas desses clubes com o Cuiabá? Esse é um assunto que está muito falado, semanalmente a gente tem alguma notícia nova em relação a isso. São situações que, para um clube como o Cuiabá, que tem a sua principal fonte de renda hoje, a venda de atletas, prejudica demais, prejudica muito o nosso fluxo de caixa, atrapalha bastante o nosso planejamento, atrapalha às vezes de você poder contratar um atleta para reforçar a equipe, pensando na Série B, pensando em voltar para a Série A, E é um assunto que eu acho que ele vai ficar muito mais falado do que é hoje. Hoje a gente vê uma análise muito mais profunda da questão financeira dos clubes, Vocês, jornalistas, antigamente eram poucos jornalistas que falavam disso, hoje em dia a gente vê entrevistas para falar só sobre balanço de clubes, sobre o resultado financeiro, e eu acredito que isso aí, a partir de vai ficar muito, esses problemas de inadimplência entre clubes vão aumentar muito, eu tenho falado há bastante tempo que o futebol brasileiro ele está vivendo uma bolha financeira, e essa bolha vai explodir. E clubes como o Cuiabá, por exemplo, que dependem muito desse dinheiro, que não tem esses valores astronômicos de televisão e de outras receitas que os clubes maiores têm, sofrem demais, e é o que a gente tem sofrido aí nos últimos meses e anos já. Hernan. Presidente, boa tarde. Recentemente até publiquei uma notícia no meu blog, no Mercado da Bola, que tinha uma declaração sua falando que o sistema da CBF, da questão das dívidas e tudo mais, era um calote meio que autorizado. Como é que isso bateu na CBF em relação ao próprio Cuiabá? Não sofreu medo de represália, não? Olha, eu acho que a própria CBF, a própria CNRD, eu acho que eles entendem que a forma que eles estão trabalhando não é a melhor forma. A CNRD, por exemplo, as decisões que ela toma não tem uma regra. Ela decide mais ou menos como ela acha correto. Não é como na justiça normal, que você tem ali uma decisão de um juiz e que existe uma jurisprudência em cima disso e que todos os outros juízes decidem baseado nisso. A CNRD, às vezes, ela toma uma decisão, se ela acha bonito ou feio, ela vai se direcionando. E a gente tem vários exemplos aí de clubes com tratamentos diferentes na CNRD. O que foi a causa dessa minha declaração foi a forma que a CNRD tratou o plano coletivo do Corinthians, fazendo um plano coletivo a toque de caixa, que acabou acontecendo assim em poucos meses, parcelando dívidas do Corinthians para ser pagas em 6 anos, com parcelas trimestrais sem cobrança de juros. Além dessa facilidade, desse incentivo ao mal pagador, ao clube desorganizado, ao clube mal administrado que eles fazem, a demora. A gente acionou, por exemplo, a CNRD agora há 3 semanas atrás, uma dívida de 16 milhões e 300 mil reais do Santos com o Cuiabá,
por causa do Joaquim, o zagueiro que nós vendemos para o Santos depois vendeu para o Tigres, e eu falei esses dias com a CNRD, eles me deram um prazo de que no máximo até março do ano que vem vai ter a sentença. Então, meu amigo, isso é uma piada, né? Até março do ano que vem a água já passou embaixo da ponte, e esse dinheiro que seria essencial para o Cuiabá esse ano, está buscando a vaga de retorno à Série A, eu não vou receber. Então, assim, não vou receber não, eu não vou nem saber como eu vou receber e quando eu vou receber, porque eles demoram quase um ano para dar uma sentença. Então, assim, anda muito devagar, é muito político, é um instrumento político dentro da CBF, vamos falar a verdade, né? E a gente precisa profissionalizar isso, eu acho que os clubes precisam se juntar para poder fazer isso aí funcionar. O Cristiano, esse ponto do Santos é importante, especialmente num dia em que está claro que o Neymar está muito próximo de renovar o contrato. O Neymar tem um salário mensal de 4 milhões de reais. E nos últimos 5 meses, o valor só CLT, sem considerar o valor de direito de imagem, bateu 20 milhões de reais. E o Santos tem uma dívida, como você acabou de dizer, de 16 milhões de reais pelo Joaquim. Então, são 20 de pagamento efetuado contra 16 de pagamento não efetuado. O Santos admite a dívida, segundo eu leio no GE. 40 milhões de reais que se diz que você tem a receber de Santos, Atlético, Grêmio e Corinthians, pelo que eu tenho de informação, a receita do Cuiabá no ano passado foi de 218 milhões de reais. Ou seja, essas 4 dívidas representam 18,5% da receita do Cuiabá. Como é que você vê especificamente essa equação? 20 milhões de reais pagos ao Neymar, com a renovação encaminhada, alinhada, versus os 16 que você tem a receber. PVC, eu acho que esse caso do Santos em relação ao Neymar é exatamente o mesmo caso do Corinthians com o Memphis Depay, é o mesmo caso do Atlético Mineiro com o Dudu, né? Eu vi uma entrevista agora do dono do Atlético Mineiro nesse final de semana, ele falando que não está dormindo direito, mas continua gastando, continua contratando, e eu que estou devendo, que tenho para receber, como é que será que eu durmo direito? Né? É engraçado esse tipo de declaração, né? Eu vejo o presidente do Santos falando um monte de besteira e não sei o quê. Pô, não consegue pagar o Cuiabá 16 milhões de reais, o Cuiabá aqui do Mato Grosso, 16 milhões de reais, e quer ficar contratando o Neymar, entendeu? É ridículo. A gente vê o Corinthians tendo que penhorar as cotas do Campeonato Paulista de 2026 com a Federação Paulista, pagando juros para receber esse dinheiro, e contratando, e continua com um atleta que custa para o clube 5 milhões de reais por mês, 6 milhões de reais por mês, e não paga o Cuiabá. Então, assim, a culpa de tudo isso, PVC, é dos clubes, o exclusivo culpado são os clubes que não conseguem se juntar, não conseguem definir regras, né? Eu acho que a gente precisa criar o fair play financeiro o mais rápido possível. Eu acho que a CNRD precisa começar a trabalhar dentro mais rápido, com mais celeridade, parar de ficar enrolando, parar de ficar dando desculpa, contratar mais gente para trabalhar. Está devendo, notifica, faz igual a FIFA. A FIFA, se você estiver devendo a FIFA, no máximo, a FIFA não, se você tiver uma dívida de um clube fora do Brasil, a FIFA em 6 meses já aplica um transfer ban. Eu recebi um transfer ban há pouco tempo atrás, tive que pagar, tive que dar um jeito. Então, aqui no Brasil não, aqui no Brasil demora 1 ano e meio para julgar, e aí eles fazem um plano Casas Bahia para esse pessoal, eles pagam do jeito que quiser, como querem. Então, assim, a gente precisa parar de ficar, né, enfeitando, sonhando, né, e cuidar e resolver esse tipo de problema aí que para clubes como o Cuiabá está cada dia mais difícil. Ô, presidente, só para a gente encerrar, né, só para tirar uma dúvida, como é que ficaram as situações do Daverson, né, que vocês foram até o Banco Central, pelo menos a informação que a gente tem, e o Atlético Mineiro depois disso respondeu, e a situação do Ranieri também, como que estão esses 2 pontos? Do Ranieri foi o que eu falei antes, né, a CNRD aprovou um plano de pagamento que o Corinthians vai pagar a primeira parcela no dia 17 de julho, né, é o que eu espero, né, receber. Inclusive, já falei com o Rafael Fachada, da CNRD, que se caso o Corinthians não pague no dia 17, o que eu preciso fazer? Né, ele disse que a gente tem que notificar o clube. Né, vai ser um pagamento, são parcelas trimestrais,
né, durante 6 anos, né, o Cuiabá vai demorar 6 anos para receber o Ranieri, vai terminar de receber em 2031, né, para poder ficar financiando contratações milionárias, né, e o caso do Atlético Mineiro também, disse agora, a gente fez sim uma reclamação no Banco Central, já tivemos a resposta, estamos analisando com o nosso departamento jurídico qual vai ser o nosso próximo passo, mas é o tipo de declaração, né, que a gente viu durante o final de semana, né, do presidente do Atlético, do dono do Atlético Mineiro, disse que não está dormindo direito, mas continua contratando o Dudu, que está indo pesado agora para a janela, e o Cuiabá aqui do Mato Grosso na Série B fica sem receber. É complicado, viu, presidente? A gente espera, né, que com o estabelecimento do fair play financeiro, né, os clubes tenham mais responsabilidade aí nos seus gastos. E, claro, a gente espera que as reivindicações de vocês sejam cumpridas. Obrigada pela participação aqui no De Primeira, presidente. Obrigado, presidente. Obrigado, eu que agradeço. Boa sorte aí na condução do Cuiabá.